O livro começa com Humberto Humbert, o personagem principal, falando de um jeito bonito e poético sobre uma garota chamada Lolita. Ele fala o nome dela devagar, como se estivesse saboreando cada sílaba. Isso mostra que ele está obcecado por ela. Mas a gente logo percebe que tem algo errado. Ele escreve bonito, usa palavras elegantes, tenta parecer um homem sensível. Mas o que ele sente não é amor verdadeiro. É uma coisa doentia. É um desejo errado por uma criança. Humbert quer que você acredite que tudo foi romântico. Mas não foi. Ele começa o livro tentando te convencer de que a culpa não era só dele. Como se dissesse, olha, eu sofri. Eu senti amor. Eu não sou um monstro. Mas ele é sim. Só que tenta esconder isso com palavras bonitas. O autor, Nabokov, fez isso de propósito. Ele quer que você se sinta incomodado. Porque o jeito que Humbert fala, parece bonito. Mas é horrível. Ele tenta transformar uma história de abuso em algo romântico. Quer que a gente tenha pena dele. Quer que a gente esqueça que a menina era só uma criança. O capítulo é curto, mas já mostra tudo. Humbert é perigoso. É inteligente, e sabe manipular. Ele transforma o imperdoável em poesia. E o pior, se a gente não prestar atenção, pode acabar caindo na lábia dele. Esse primeiro capítulo mostra exatamente isso, como alguém pode usar palavras lindas para justificar coisas terríveis. Nesse capítulo, Humberto começa a contar sobre a infância dele. Ele tenta explicar de onde veio esse desejo errado que sente por meninas novas. Ele diz que, quando era adolescente, teve um amor de verão com uma garota chamada Annabel. Os dois tinham mais ou menos a mesma idade, uns 13 anos. Eles se encontraram numa praia, se apaixonaram, e tentaram ficar juntos. Mas não conseguiram. Pouco tempo depois, Annabel morreu de tifo. Essa lembrança, segundo ele, ficou presa na mente por anos. Ele diz que nunca conseguiu terminar aquela paixão, e por causa disso, sempre se sentiu atraído por meninas jovens, na mesma faixa de idade de Annabel. Aqui, ele tenta se justificar. Como se dissesse, eu não sou um monstro. Isso vem de um trauma antigo. Mas é importante entender, ele está tentando explicar o que não tem explicação. Está tentando colocar uma base emocional num desejo que é totalmente inaceitável. Agora, Humberto começa a falar mais claramente sobre o tipo de menina que atrai ele. Ele até inventa um nome para isso, ninfeta. Segundo ele, é uma garota entre 9 e 14 anos. Mas ele diz que não é qualquer menina. Ele afirma que algumas têm algo especial, um jeito diferente no olhar, na forma de andar ou de se comportar. Mas tudo isso é invenção dele. É só uma forma de tentar dar beleza a algo muito errado. Ele está tentando transformar crianças em figuras sedutoras. Como se elas tivessem alguma culpa ou intenção. Mas a verdade é simples, são só crianças. E Humberto está deturpando a realidade. Ele ainda diz que só alguns homens conseguem notar uma ninfeta. Como se fosse um tipo de sensibilidade artística. Como se fosse algo raro, bonito, especial. Neste capítulo, Humberto começa a explicar como tentou controlar esse desejo dele. Ele fala sobre a vida adulta, seus casamentos. E como, mesmo com tudo isso, ele nunca conseguiu parar de pensar nas tais NFT. Ele até tentou levar uma vida normal. Chegou a casar. Tentou seguir um caminho socialmente aceito. Mas a obsessão dele nunca foi embora. Humberto conta que seus relacionamentos com mulheres adultas nunca o satisfaziam de verdade. Ele só conseguia sentir alguma coisa quando encontrava uma menina que se encaixasse no que ele chamava de NFT. Ou seja, ele usava casamentos e relações normais como disfarce. Mas, por dentro, continuava com a mesma ideia fixa. Ele até fala que via essas meninas em parques, escolas, ruas. E começava a fantasiar. Isso mostra que ele não é alguém em conflito tentando se curar. Ele é alguém que abraça sua obsessão,
e só tenta esconder ela do mundo. Mais uma vez, ele escreve bonito. Compara meninas a fadas, ninfas, criaturas mágicas. Mas tudo isso é só manipulação poética. O autor, Nabokov, faz isso de propósito. Ele quer que o leitor entenda o tipo de mente que estamos acompanhando. Humberto é perigoso. Porque ele não tem vergonha do que sente. Ele tem orgulho. Mas tenta transformar tudo em algo culto, sofisticado, romântico. E esse capítulo é a prova disso. Ele não está tentando mudar. Ele só está tentando encontrar meios de continuar como é, sem ser pego. É aqui que a narrativa começa a dar mais medo. Porque a gente percebe que o que vem pela frente vai ultrapassar os limites da imaginação. Neste capítulo, Humbert fala sobre o tempo em que viveu na Europa. Ele começa a relatar experiências da juventude e como ele disfarçava seu verdadeiro desejo. Ele conta que frequentava casas de família, convivia com parentes, amigos. E sempre tentava parecer um homem educado, charmoso, normal. Mas por trás desse comportamento educado, continuava o mesmo olhar predador. Humbert revela que, em muitas situações, se aproximava de famílias com filhas pequenas, só para poder ficar perto de alguma NFT. Ele não fazia nada explícito. Apenas observava. Admirava em silêncio. E fantasiava. Esse tipo de comportamento mostra o quanto ele era dissimulado. Sabia o que estava fazendo. E mesmo assim, continuava. Ele também começa a falar de suas preferências. Conta que o que mais gostava era ver essas meninas distraídas, brincando, correndo, comendo. Como se estivessem alheias à malícia do mundo. E é aí que fica claro o tamanho da perversão dele. Ele se sentia atraído justamente pela inocência. Por aquilo que não tinha intenção nenhuma. Ele até fala de momentos em que sentia culpa. Mas era uma culpa fraca, passageira. No fundo, ele não queria mudar, queria só achar maneiras de alimentar seu desejo. Sem ser descoberto. O autor vai deixando claro que Humbert não é um coitado. Ele é um manipulador. Um homem inteligente, que escolhe viver escondendo sua monstruosidade atrás de bons modos. Esse capítulo reforça isso, ele já era assim muito antes de conhecer Lolita. No capítulo 7, Humbert finalmente chega à América. Ele está em busca de uma vida nova, mas a gente logo entende que não é uma mudança de verdade. Na verdade, é só uma tentativa de continuar os mesmos hábitos, agora em outro lugar. Ele diz que os Estados Unidos são diferentes da Europa. Mais modernos, mais movimentados, mais barulhentos. Mas Humbert continua com a mesma obsessão. Assim que chega, começa a observar as meninas nos parques, nas ruas, nas escolas, sempre procurando por uma NFT. Ele tenta justificar esse comportamento, dizendo que os costumes americanos são mais relaxados, que as meninas usam roupas mais curtas por causa do calor, e que tudo isso favorece certos pensamentos. Mas é só mais uma desculpa. Ele está racionalizando o desejo dele, transformando o ambiente ao redor numa justificativa para continuar com as fantasias que já trazia da Europa. Humbert fala que começou a trabalhar em alguns empregos, tentando parecer um cidadão comum, mas por dentro, ele continua o mesmo. E o mais preocupante, ele começa a planejar como vai encontrar uma NFT. Ele pensa em lugares onde pode se hospedar, em bairros onde há mais crianças, até considera alugar um quarto numa casa de família. É nesse ponto que a história começa a se aproximar do que será o foco do livro, o encontro com Lolita. Mas antes disso, Nabokov vai deixando claro, Humbert não mudou nada. Ele está apenas aperfeiçoando os métodos. Esse capítulo mostra a transição geográfica, mas deixa evidente que o problema não era o lugar onde ele morava. O problema está dentro dele. Nesse capítulo, Humbert começa a procurar um lugar para morar. Ele está nos Estados Unidos há pouco tempo, e resolve buscar um quarto em uma casa de família. Mas o que ele está procurando de verdade não é conforto, nem sossego. Ele quer se instalar num lugar onde possa ficar perto de uma NFT. Ele mesmo admite, ao visitar cada casa, olhava se havia meninas pequenas morando ali. Se não houvesse, ele perdia o interesse.
É nesse ponto que ele recebe uma dica sobre uma senhora chamada Charlotte Aze. Ela tem uma filha. Uma menina de 12 anos. Humbert sente imediatamente que aquela pode ser a oportunidade perfeita. Ele vai visitar a casa. Charlotte o recebe, muito simpática, mostrando o ambiente. E enquanto ela fala, ele não está nem prestando atenção. O que importa para Humbert é a presença da filha dela, Lolita. E aí, acontece a cena que marca o livro inteiro, a primeira vez que Humbert vê Lolita. Ele descreve esse momento como uma espécie de choque, um reencontro com a imagem da menina que ele conheceu na juventude, aquela que morreu, a Annabel. Para ele, Lolita é a reencarnação daquele desejo. É como se o tempo tivesse voltado. Como se o universo tivesse entregue exatamente o que ele queria, mas a gente entende que não tem nada de mágico nisso. O que está acontecendo é a consolidação da obsessão. Ele já estava pronto, já estava procurando. E quando viu uma menina inocente, transformou ela num objeto de fantasia. Lolita, para Humbert, não é uma pessoa real. Ela é uma projeção. Um símbolo. Um alvo. Ele tenta parecer encantado com a casa, faz elogios a Charlotte, mas está claro, ele vai aceitar o quarto só por causa da filha. Esse capítulo é importante porque marca o ponto em que a obsessão ganha forma física. Agora, ele não está mais apenas sonhando. Agora, ele tem um plano. Humbert se muda para a casa de Charlotte. Agora, ele está dentro do ambiente que tanto desejava. A partir daqui, a convivência com Lolita se torna diária. No começo, ele tenta manter uma aparência de homem calmo, educado. Faz elogios à decoração da casa, conversa com Charlotte como se estivesse interessado nela. Mas tudo é fachada. O verdadeiro interesse dele é estar perto de Lolita o tempo todo. Ele começa a reparar nos hábitos dela, os horários, os gostos, o jeito de se vestir. Tudo é observado nos mínimos detalhes, e o mais preocupante, ele passa a sentir prazer só de estar no mesmo espaço que ela. Mesmo que eles não conversem, mesmo que ela nem olhe para ele, isso já é suficiente para alimentar a obsessão. Humbert tenta se aproximar com pequenos gestos, oferece revistas, tenta brincar de forma inocente, sempre testando os limites da convivência. Charlotte, por outro lado, parece deslumbrada com a presença de um homem culto em sua casa. Ela se sente valorizada. Começa a conversar mais com ele, e, aos poucos, começa a demonstrar interesse romântico. Humbert percebe isso. E vê uma oportunidade. Mesmo sem gostar dela, ele começa a alimentar esse sentimento, porque sabe que isso pode mantê-lo ainda mais próximo de Lolita. Nesse ponto, Humbert já está completamente envolvido no papel de manipulador. Ele controla a narrativa, os sentimentos, os gestos. Tudo para continuar próximo da menina. Lolita, por sua vez, age como uma criança comum, ri, brinca, às vezes é rude, às vezes é doce. Sem ter ideia da forma como está sendo observada. Esse capítulo mostra a entrada de Humbert na rotina da família. E o mais grave, ele se sente confortável ali. Como se finalmente tivesse encontrado o lugar ideal para continuar sua fantasia. Neste capítulo, Humbert começa a se aproximar de Charlotte, a mãe da Lolita. Mas a gente logo percebe que não tem nenhum sentimento verdadeiro ali. Ele mesmo admite que acha Charlotte sem graça, chata, pouco atraente. Mas vê nela uma peça útil no plano. Ele entende que, se agradar Charlotte, ela vai deixá-lo continuar morando na casa. E isso significa mais tempo ao lado de Lolita. Então, ele começa a fingir. Finge que gosta das conversas dela, finge que se interessa por seus gostos, e aos poucos, vai conquistando a confiança dela. Charlotte, por outro lado, começa a se apaixonar. Ela vê Humbert como um homem educado, culto, refinado. Começa a imaginar um futuro com ele, sem saber que tudo aquilo é uma encenação. Humbert também começa a pensar em estratégias mais radicais. Ele chega a considerar a ideia de casar com Charlotte, mesmo sem amor, só para continuar tendo acesso a NFT. Ele não se importa com Charlotte. Só finge interesse por ela, porque vê ali a oportunidade de continuar próximo da filha.
Esse capítulo marca o início real da relação entre Humberto e Lolita. Não no sentido direto, mas no sentido de um convívio que ele vai usar para manipular, controlar e invadir. É o ponto onde a história começa a se tornar ainda mais incômoda. Porque agora ele não é mais só um observador, ele é parte da casa, parte da família. Ele até imagina situações em que a mãe estivesse ausente, viajando, ocupada, enquanto ele ficaria sozinho com Lolita. Esses pensamentos mostram o quanto ele já está completamente consumido pela obsessão, a ponto de pensar em construir uma vida falsa, só para alimentar um desejo que ele mesmo reconhece como errado. Mas por trás disso tudo, a gente sabe o que está acontecendo, ele está dominado pela fantasia. Neste capítulo, as coisas dão um passo decisivo. Charlotte, a mãe da Lolita, toma coragem e se declara para Humberto. Ela diz, com todas as letras, que está apaixonada por ele. Fala que adoraria construir uma vida juntos. E vai além, deixa claro que, se ele não quiser nada sério, vai pedir que ele saia da casa. Ou seja, Charlotte coloca tudo na mesa. Ou Humberto assume um relacionamento com ela, ou ele terá que ir embora e se afastar de Lolita. Essa cena é tensa. Mas Humberto não hesita. Mesmo odiando a ideia de estar com Charlotte, ele aceita. Ele topa namorar com ela, porque sabe que, fazendo isso, vai continuar perto da NFT. Mas tem mais, ele não só aceita, como começa a fantasiar com os benefícios do novo relacionamento. Ele pensa que, casado com Charlotte, vai poder passar mais tempo sozinho com Lolita, talvez até ganhar algum tipo de autoridade sobre ela. E aí, o leitor percebe a gravidade do que está por vir. Humberto não está apenas obcecado. Agora, ele está tomando decisões reais para viabilizar o que deseja. Está se casando com alguém que ele despreza, tudo para manter a menina por perto. Charlotte, por sua vez, não percebe nada. Acha que está vivendo um romance de verdade. Fica feliz, animada, até começa a fazer planos para o futuro. E Lolita? Está no meio disso tudo, sem ter ideia do que está acontecendo por trás das cortinas. Esse capítulo é crucial, porque transforma a relação de Humberto com a casa. Agora ele não é mais um inquilino, ele é parte da família. E isso vai mudar tudo nos próximos capítulos. No capítulo 12, Humberto e Charlotte oficializam o relacionamento. Agora, eles são um casal, pelo menos na aparência. Charlotte está feliz. Sente que finalmente encontrou um homem bom, maduro, culto. Ela faz planos, conta para as amigas, começa até a pensar em casamento. Mas Humberto está fingindo tudo. Ele continua completamente indiferente a Charlotte. Tudo o que ele faz é com o único objetivo de ficar perto da filha dela. Ele agora se sente mais à vontade dentro da casa. Passa mais tempo nos cômodos comuns, tenta conversar mais com Lolita, observa os horários dela, as rotinas. A obsessão só cresce. O mais grave é que ele começa a pensar em formas de manipular a menina emocionalmente. Ele quer que ela goste dele, que confie nele, que o veja como alguém divertido ou interessante. No capítulo 12, Humberto e Charlotte oficializam o relacionamento. Agora, eles são um casal, pelo menos na aparência. Charlotte está feliz. Sente que finalmente encontrou um homem bom, maduro, culto. Ela faz planos, conta para as amigas, começa até a pensar em casamento. Mas Humberto está fingindo tudo. Ele continua completamente indiferente a Charlotte. Tudo o que ele faz é com o único objetivo de ficar perto da filha dela. Ele agora se sente mais à vontade dentro da casa. Passa mais tempo nos cômodos comuns, tenta conversar mais com Lolita, observa os horários dela, as rotinas. A obsessão só cresce. O mais grave é que ele começa a pensar em formas de manipular a menina emocionalmente. Ele quer que ela goste dele, que confie nele, que o veja como alguém divertido ou interessante. O capítulo 13 mergulha mais fundo na farsa emocional que está sendo construída. Charlotte está completamente apaixonada por Humberto. Ela começa a escrever cartas de amor, declarações sinceras, cheias de emoção. Ela acredita que finalmente está construindo uma nova família,
um lar com estabilidade, com amor. Mas Humberto? Lê essas cartas com desprezo. Acha tudo brega, exagerado, sem graça. Ele não sente absolutamente nada por ela. Só tolerância e sarcasmo por dentro. Mas mesmo assim, guarda as cartas. Não por carinho, mas porque sabe que podem ser úteis um dia. Charlotte chega a dizer que quer mandar Lolita para um internato. Agora ela fala disso com mais convicção. Acha que a menina precisa de disciplina, e também quer mais espaço para o novo casal. Humbert, desesperado por dentro, finge concordar. Mas, na cabeça dele, começam a surgir pensamentos perigosos. Ele cogita, ainda que de forma velada, eliminar Charlotte. Sim, ele começa a pensar na morte dela. Nabokov mostra isso com sutileza, mas deixa claro, Humbert imagina cenários onde Charlotte sofre um acidente, ou adoece. E ele fica com Lolita sozinho. É um momento sombrio, porque o leitor percebe que agora não se trata apenas de desejo, mas de planejamento frio. Humbert começa a ver Charlotte como um obstáculo. Um problema no caminho. E isso muda completamente o tom do livro. Agora, ele não é mais só um manipulador emocional, ele se aproxima de um criminoso em potencial. Esse capítulo é um alerta. Mostra que o que antes parecia apenas uma obsessão silenciosa, agora pode virar uma tragédia. E Lolita? Continua alheia a tudo, vivendo como uma menina qualquer, sem saber que está no centro de uma teia de mentiras e perigos. Esse capítulo marca um ponto de virada decisivo na história. Tudo começa quando Humbert chega em casa e encontra uma carta. É de Charlotte. Mas dessa vez, não é mais uma carta de amor brega. É uma carta séria. Uma confissão. Charlotte diz que leu o diário secreto de Humbert. Ela descobriu tudo. Descobriu o que ele sente por Lolita. Descobriu os pensamentos obscuros, os desejos, as intenções que ele tinha escondido todo esse tempo. Ela fica em choque. Se sente traída, enojada, humilhada. Na carta, ela escreve que está horrorizada com o que leu. Diz que nunca imaginou que o homem que amava fosse capaz de pensar essas coisas sobre uma NFT, sua própria filha. Charlotte deixa claro que não quer mais vê-lo. Que vai mandá-lo embora da casa. E que vai proteger Lolita a qualquer custo. É nesse momento que Humbert entra em pânico. Ele percebe que tudo pode acabar ali. Que vai perder o acesso à menina, que pode até ser preso, denunciado. Ele fica sem chão. Mas, antes que ele possa reagir ou tomar qualquer atitude, algo inesperado acontece. Charlotte sai de casa, desesperada, transtornada. E é atropelada. Sim. Ela morre. De forma trágica, repentina, absurda. Humbert fica sabendo logo depois. E sua reação é chocante. Ele não sente tristeza verdadeira. Na verdade, no meio do choque, ele sente alívio. Charlotte morreu. E com isso, ele se vê como o único responsável por Lolita. Ele começa a pensar nos próximos passos. Como vai contar para a menina? Como vai agir como pai? Como vai aproveitar essa nova liberdade? É um dos momentos mais sombrios do livro. Porque o destino trágico de Charlotte, que deveria representar dor, vira uma oportunidade na cabeça doentia de Humbert. Esse capítulo marca o fim de uma fase. A partir de agora, Humbert está livre para agir. E Lolita está completamente vulnerável. Com a morte de Charlotte, Humbert agora tem carta branca. Ele se torna o único responsável legal por Lolita. Charlotte tinha enviado a menina para um acampamento de verão, antes da tragédia acontecer. Então, agora, Humbert precisa ir até lá. Dar a notícia da morte da mãe. E buscar a garota. Mas olha só o que ele faz, em vez de agir com respeito, sensibilidade, ele começa a planejar tudo como se fosse uma oportunidade perfeita. Na cabeça dele, essa é a chance de finalmente ter Lolita só para ele. Ele imagina como vai contar sobre a mãe, como vai agir triste, como vai parecer protetor, tudo isso enquanto por dentro está eufórico. É perturbador. Porque a gente percebe que a dor da menina não importa para ele.
O que importa é que, agora, ninguém mais está entre eles. Quando chega ao acampamento, ele finge estar devastado. Conta para Lolita que a mãe morreu de repente, e que agora ele é o único que pode cuidar dela. Lolita, claro, fica em choque. Chora, se desespera. É uma menina de 12 anos, acabando de perder a mãe. Está vulnerável, confusa, frágil. E o Humberto? Aproveita. Ele não só a consola, como já começa a preparar o terreno para levá-la para um hotel, só os dois. Sim. Ao invés de levá-la para casa, para um ambiente estável, ele escolhe um hotel na estrada. Diz que é só por uma noite, por causa da distância, mas a gente já sabe o que ele está planejando. Esse capítulo é crucial. Mostra que Humberto atravessou a linha. Agora ele tem total controle da situação. E a menina, que acabou de perder a mãe, não faz ideia do que está prestes a acontecer. O capítulo 16 é talvez um dos mais perturbadores de todo o livro. É aqui que Humberto finalmente consegue levar Lolita para o hotel. Ele tinha dito que era só por uma noite, por causa da viagem, do cansaço, da distância. Mas, na verdade, estava tudo planejado. Ele escolhe um hotel chamado The Enchanted Terrace. O nome parece até uma piada de mau gosto, porque ali, ele é o caçador. E ela, a presa. Antes de qualquer coisa, Humberto dopa Lolita. Ele mistura um medicamento no sorvete dela, tentando deixá-la sonolenta, atordoada, para facilitar o que ele quer fazer, mas o efeito do remédio não é tão forte. Lolita acaba adormecendo, sim, mas acorda depois, e nada acontece naquela noite. No dia seguinte, é Lolita quem se aproxima dele, de forma inocente, sem entender as intenções dele. E é nesse momento que acontece o que ele tanto esperava. Aqui, Nabokov não descreve a cena com detalhes. O autor usa uma linguagem cheia de metáforas, meias palavras, silêncios. Mas o que se entende é claro, é o momento em que Humberto ultrapassa o limite final. Só que, ao contrário do que muitos esperam, Lolita não entende o que está acontecendo como um abuso. Ela ainda é uma criança, mas tenta se comportar como alguém mais velha, talvez até influenciada pelas conversas do acampamento. E isso confunde ainda mais a situação. Mas nós, leitores, sabemos a verdade, ela não tem maturidade para entender nada disso. Ela não deu consentimento real. Ela foi manipulada, envolvida emocionalmente, e agora está presa em uma situação que não consegue compreender. Humberto, por outro lado, age como se tivesse conseguido o que queria. Mas mesmo ele, no fundo, sabe o que fez. Ele tenta justificar, racionalizar, mas o texto mostra que ele sente culpa, ainda que disfarçada. Esse capítulo muda tudo. A partir daqui, Lolita não é mais uma menina comum, vivendo em casa. Ela está sob o domínio de um homem que a deseja, que mente, manipula e controla tudo ao redor. E o mais assustador, isso vai continuar por muito tempo ainda. Depois da noite no hotel, Humberto e Lolita caem na estrada. Começa uma fase nova no livro, uma longa viagem pelos Estados Unidos. Eles vão de cidade em cidade, ficam em hotéis baratos, e, para o mundo, parecem pai e filha em férias. Mas a verdade é bem diferente. Durante essas viagens, Humberto controla tudo. Ele decide onde param, o que fazem, o que Lolita pode ou não pode dizer. Ela está ali, com 12 anos, sem mãe, sem família, sem apoio. E embora às vezes pareça estar se divertindo, comendo doces, vendo lugares novos, na verdade ela está vivendo um tipo de prisão disfarçada. Humberto tenta convencê-la de que tudo aquilo é amor. Que eles têm um segredo. Que o que vivem juntos é especial. Mas o leitor entende, isso é manipulação. Pura e cruel. Durante o capítulo, Humberto fala sobre as dificuldades de manter essa farsa. Ele precisa estar sempre atento. Fingir que é pai, evitar olhares suspeitos, esconder o que está fazendo. Ele também sabe que Lolita está começando a resistir. Ela reclama mais, fica entediada, faz perguntas. Às vezes, até tenta fugir emocionalmente. Fica fria, distante, irritada. Mas Humberto, com medo de perdê-la,
usa chantagens emocionais e até ameaças veladas para mantê-la por perto. Esse capítulo mostra que não é mais apenas obsessão. Agora é prisão psicológica. Ele tem o controle, e ela não tem para onde ir. É o início de uma vida dupla, onde cada parada, cada hotel, é uma repetição silenciosa do abuso, mas disfarçado de rotina familiar. E Humbert, mesmo sabendo que tudo é doentio, ainda tenta justificar cada passo com palavras bonitas. Como se o que está fazendo pudesse ser confundido com amor. Mas a gente sabe. Não é amor. É domínio. É ilusão. É destruição. Neste capítulo, a relação entre Humbert e Lolita começa a mudar. Depois de semanas viajando juntos, a rotina vai pesando. Lolita começa a demonstrar impaciência, tédio e até revolta. Ela já não é mais aquela menina encantada com doces, hotéis e passeios. Agora, ela percebe que está presa. Ela não tem amigos, não tem escola, não tem liberdade. E Humbert percebe isso também. Ele sente que o controle dele está ameaçado. Por fora, ele ainda age como o adulto responsável, mas por dentro está tomado de ciúmes, insegurança e medo. Medo de que Lolita fuja, ou pior, que se canse dele de vez. Então, o que ele faz? Aperta ainda mais o cerco. Ele começa a ameaçar sutilmente, dizendo que, se ela tentar contar a alguém, ele pode acabar preso, ou que os dois podem ser separados de forma trágica. Usa o medo para manter Lolita sob controle. Ele também usa dinheiro e presentes como forma de manipulação. Compra revistas, roupas, doces. Mas tudo tem um preço, o silêncio e a submissão dela. Neste ponto, Lolita começa a resistir emocionalmente. Ela se fecha. Fica sarcástica. Evita carinho. E, às vezes, tenta negociar liberdade em troca de obediência. Mas a verdade é que ela está exausta. E Humbert, mesmo vendo isso, continua fingindo que o que existe entre eles é amor. Esse capítulo é pesado. Porque mostra que a dinâmica entre os dois é de dominação total. Não há mais dúvida, Humbert não está só preso à obsessão, agora ele vive em função de manter o controle. E isso transforma em alguém ainda mais frio, mais estratégico, mais perigoso. Nesse capítulo, o que mais chama atenção é a queda total da fantasia. Humbert começa a admitir, mesmo que de forma disfarçada, que Lolita não está mais feliz. Ela não sorri como antes, fica distante, responde com frieza. E demonstra que não quer mais essa vida. Mesmo assim, ele insiste. Tenta convencê-la de que tudo aquilo é amor, mas ela não acredita mais. Ela até tenta barganhar. Pede para ir à escola, quer ver outras pessoas, quer voltar a ter uma vida normal. Mas Humbert não permite. Ele tem medo de perdê-la. Então aprende ainda mais. Controla horários, movimentos, contatos, e Lolita começa a se transformar. Fica mais cínica, mais resistente, mais triste. Ele percebe. E a tensão entre os dois cresce. O clima agora é pesado. Não é mais o da viagem dos sonhos. É o de um cárcere emocional. E o mais cruel é que Humbert ainda tenta se enganar. Ele continua se dizendo apaixonado, mas já não há mais paixão ali. Só possessão, controle, medo e desgaste. Esse capítulo prepara o terreno para algo que está prestes a acontecer, a fuga. Não sabemos quando nem como, mas é claro que Lolita está se preparando para escapar. E Humbert, mesmo com toda a obsessão, sente que o fim está se aproximando. Neste capítulo, a tensão entre Humbert e Lolita chega a um ponto crítico. Eles ainda estão viajando, mas o clima entre eles é pesado, silencioso, desgastado. Lolita está cada vez mais irritada, fechada, indiferente. Ela não disfarça mais. Demonstra tédio, desinteresse, até desprezo. Humbert, por outro lado, entra em pânico. Ele sente que está perdendo ela. Mas, ao invés de abrir mão, ele a segura com mais força. Começa a desconfiar de tudo. Fica paranoico com a ideia de que tem alguém observando eles. Um homem misterioso,
talvez um rival. Ele vê esse homem em vários lugares, num posto de gasolina, numa lanchonete, num hotel. Mas nunca tem certeza se é a mesma pessoa. Será que é imaginação? Ou será que Lolita realmente está tentando fugir com a ajuda de alguém? Humbert não sabe. E isso enlouquece. Esse possível perseguidor passa a ser uma obsessão nova. Ele quer descobrir quem é, o que quer, e se tem algum envolvimento com Lolita. Enquanto isso, Lolita continua se afastando. Não conversa mais. Dorme virada pro lado. Evita o toque dele. E Humbert, sentindo esse distanciamento, não se culpa. Ele culpa o mundo. Culpa a sociedade, culpa os outros, culpa qualquer coisa, menos a si mesmo. Esse capítulo mostra o começo do colapso. Humbert ainda tenta manter o controle, mas agora ele não controla mais nem os próprios pensamentos. E Lolita, mesmo presa fisicamente, começa a se libertar emocionalmente. É como se ela estivesse dizendo, em silêncio, eu vou sair disso, nem que seja sozinha. A tensão entre Humbert e Lolita explode de vez neste capítulo. Até aqui, Humbert estava paranoico com a ideia de estar sendo seguido. Agora, essa paranoia vira obsessão absoluta. Ele começa a desconfiar de todos os homens que aparecem. Acha que qualquer um pode estar envolvido com Lolita. Um amante? Um cúmplice? Alguém que vai tirá-la dele? Essa ideia o corrói por dentro. Lolita, por sua vez, fica mais fria do que nunca. Ela praticamente não fala mais com ele. Não reage a presentes, a carinhos, a promessas. Ela já não está mais ali. O vínculo foi quebrado. Humbert tenta retomar o controle. Planeja o tempo todo os próximos passos. Vira um detetive obcecado. Analisando placas de carros, rostos desconhecidos, olhares em restaurantes. Mas, no fundo, é ele mesmo quem está desmoronando. Ele percebe que perdeu Lolita. Não fisicamente ainda, mas emocionalmente, completamente. Ela agora é apenas uma presença distante no banco do passageiro. E ele? Um homem sozinho, carregando sua prisão móvel pelas estradas. Neste capítulo, a estrada deixa de ser fuga. E passa a ser agonia. Cada quilômetro rodado é só mais um passo. Em direção ao inevitável, o fim da farsa. Essa foi a parte 1 da análise de Lolita, uma das obras mais polêmicas e inquietantes do século XX. Aqui, mergulhamos nos 22 primeiros capítulos, onde a obsessão, o controle e a manipulação começam a se desenhar. Mas o que vem a seguir é ainda mais tenso, mais sombrio e decisivo. Se você quer a parte 2, comenta aqui embaixo. Quero a continuação. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem gosta de análises profundas e corajosas. A segunda parte está chegando. E você não vai querer perder o que acontece quando Lolita decide lutar. Obrigado por estar aqui até o final. Nos vemos na próxima. Se quiser apoiar meu trabalho e ajudar a manter os vídeos no ar, https://apoia-se/homemd40. Esse Apoia-se sustenta 2 projetos, o canal Homem de 40 e o Psicologia de Rua. Ambos querem provocar reflexão, sem blá blá blá. Valeu por estar aqui!